boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos comemorando a véspera de São João, só que de uma maneira diferente, não é? Vamos ficar em casa, tá certo? Comendo as comidas típicas, não é? Que são muito saborosas, tá certo? Fica se divertindo em casa, com a família. E no ano que vem, a gente vai aproveitar do jeito que a gente mais gosta, não é? Fazendo fogueiras, soltando fogos, tá? Ou então se divertindo nas ruas, tá certo? E hoje vamos praticar mais conhecimentos utilizando o livro de ciências, tá certo? E o livro de reforço, tá? Então, olha só, na página 35, vamos estudar sobre fontes de energia, tá certo? Só que eu vou fazer assim, eu não vou fazer a leitura logo do livro não, tá certo? Eu selecionei alguns tópicos, tá certo? A gente vai estudar esses tópicos e eu vou fazendo a alternância com o livro, tá bem? Então, veja só, as fontes de energia, elas são classificadas em renováveis e não renováveis. Aí veja, são tipos de energia renováveis: o sol, a energia eólica, que é a energia do vento, e a água em movimento, tá certo? Que elas são encontradas nas usinas hidrelétricas. Aí, como é fonte de energia não renováveis? Nós temos o ouro, o petróleo, temos a energia nuclear e temos o carvão mineral, tá certo? Aí agora vamos pegar o livro, vou fazer a leitura e depois volto ao quadro, tá? Aí temos assim, fontes de energia. De acordo com a disponibilidade na natureza, as fontes de energia podem ser classificadas como renováveis e não renováveis. O petróleo, o carvão mineral e o gás natural são considerados fontes de energia não renováveis, devido ao fato de serem encontrados em nosso planeta em quantidades limitadas e por levarem milhares de anos para se formar. Aí logo abaixo a gente tem a imagem de uma plataforma, certo? Onde se extrai o petróleo, tá? E aí vamos continuar a leitura. Do petróleo são derivados a gasolina, o óleo diesel, o querosene e vários outros produtos, certo? A imagem abaixo, ela mostra a usina nuclear. Vamos entender, né, o que é uma usina nuclear? O que é que acontece? A energia nuclear também é um exemplo de energia não renovável. Ela é produzida em usinas nucleares a partir de reações com elementos químicos como o urânio, tá certo? E aí vem a pergunta: para que serve a energia nuclear? Então veja só, aqui tem algumas das suas utilizações, tá certo? Utilização de bombas nucleares, substituir fontes de energia e substituir alguns combustíveis, tá bem? Aí veja só, uma curiosidade. No Brasil, existem apenas 2 usinas nucleares, localizadas no Rio de Janeiro, chamadas de Angra 1 e Angra 2. Vamos voltar para o livro agora. O uso de fontes não renováveis precisa ser feito de maneira sustentável, ou seja, elas devem ser utilizadas de maneira controlada para que não se esgotem futuramente. E para se alcançar esse objetivo, é necessário que ocorra um aumento da produção de energia a partir de fontes renováveis. Tá bem? Aí, vamos continuar, né? O sol, a água em movimento e a biomassa, que é a energia produzida a partir de fezes, restos de alimentos e plantas, como bagaços e cascas de vegetais, são considerados fontes renováveis de energia, uma vez que não se esgotam com o uso ou podem ser renovadas, tá certo? Aí vê abaixo, né, nós temos a imagem, tá? Da produção de energia eólica, tá certo? Que é uma fonte de energia renovável, tá? A energia produzida através do vento, eólica, do sol, solar e da força das águas, como nas hidrelétricas,
são exemplos de energia renovável. O etanol, conhecido popularmente como álcool, é um combustível renovável bastante usado em automóveis no Brasil. Sua produção é feita principalmente usando a cana-de-açúcar e o milho como matéria-prima. E aí, gente, o que é matéria-prima? É toda substância bruta retirada da natureza e transformada em produto. Aí aqui eu peguei como exemplo a cana-de-açúcar, certo? Onde a cana-de-açúcar, ela é a matéria-prima, tá? Ela vai passar por todo um processo industrial e vai ser transformada em etanol, tá certo? Que é o álcool, né? Que a gente abastece os combustíveis, tá? Aí agora vamos para a página 36, para continuar, né, a leitura. A partir de matéria orgânica, como estrume, restos de alimentos, palhas e bagaços de plantas, podem ser produzidos os chamados biocombustíveis. E aí eu já vou logo perguntando, né? O que é biocombustível? Ó, é todo combustível derivado de fonte orgânica e não fóssil, tá certo? Vamos lá. Que costumam ser menos poluentes quando comparados aos combustíveis convencionais, tá certo? Entre os biocombustíveis, temos como exemplo o biodiesel, produzido por óleos vegetais ou animais, com qualidade para ser usado como um substituto ao óleo diesel, e o biogás, que pode ser uma alternativa para substituir o gás natural. Observe o esquema abaixo de como a energia pode ser obtida a partir de biomassa. Então vamos entender, não é? Como é que a gente pode utilizar. Aí temos aí a imagem, né, de dois animais. Temos uma vaca e um porco. O que é que acontece na primeira etapa? Excrementos animais, que são as fezes, né? Excrementos animais e restos de alimentos são misturados com água no alimentador do biodigestor, certo? Vamos à próxima etapa. Dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe a matéria orgânica, transformando-a em gás metano e adubo. E agora, vamos para a terceira etapa. O gás metano pode ser encanado para alimentar um gerador ou aquecedor. E vamos finalizar, né, com a quarta etapa. As sobras servem como fertilizante para o solo. É interessante, não é, gente? Saber que a energia se transforma, certo? Eu lembro que na última aula de ciências, né, que nós estudamos também sobre energia, não é? Tinha esse questionamento. E aí, a energia, ela pode ser perdida? Não. Ela pode ser transformada, certo? E vimos também, não é, vários tipos de fontes de energia. Não é? Vimos a energia cinética, certo? Vimos a energia sonora, a energia térmica, a energia elétrica, tá certo? E é muito interessante esse assunto, não é? A gente entender como é que as coisas funcionam ao nosso redor e saber que elementos simples, não é? Como o estrume dos animais, né? Do gado, certo? Restos de alimentos, eles podem ser transformados em energia, né? Uma energia mais pura, certo? E menos poluente também, tá certo? Então, ó, finalizando, né, o nosso assunto sobre fontes de energia, aí agora a gente vai para as atividades, tá certo? Eu vou só apagar aqui o quadro para a gente praticar um pouquinho mais. E tirar as imagens, né, gente?
Vamos lá. O primeiro quesito diz assim: explique a classificação das fontes de energia de acordo com o que foi estudado. Aí na letra A, você vai explicar o que são fontes de energia renováveis, tá certo? Então, de acordo, com o que foi lido, com o que foi explicado, a gente entende que fontes de energia renováveis são aquelas que não se esgotam, que existem em grande quantidade na natureza, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro quesito, letra A. Então, vamos lá. Só relembrar, a letra A. Você vai explicar o que são fontes de energia renováveis. São fontes de energia que não se esgotam ou podem ser renovadas. Na letra B, você vai explicar o que são fontes de energia não renováveis, tá certo? Então, vejam, diferentemente das fontes de energia renováveis, as fontes não renováveis são aquelas que existem em pouca quantidade, tá certo? Ou que elas levam milhares de anos, tá certo? Para serem construídas, tá certo? Para serem adquiridas, tá? Então, vamos lá. E aí, a explicação da letra B, Fontes de energia não renováveis. São fontes de energia com quantidade limitada em nosso planeta e levam milhares de anos para se formar. Como exemplo, temos o petróleo, temos o ouro, o carvão mineral, tá certo? Aí o segundo quesito. Leia as frases a seguir e responda se os produtos utilizados são de uma fonte renovável ou não renovável. Aí a letra A. João abasteceu o seu automóvel com gasolina. E aí, a gasolina é renovável ou não renovável? Veja, de acordo com o que estudamos, ela vai ser uma fonte não renovável, tá certo? Porque ela é adquirida através da cana-de-açúcar, tá certo? Então, vamos colocar aqui no segundo quesito, letra A. A letra B. A energia elétrica usada na cidade é produzida a partir de hidrelétricas. E aí? Nas hidrelétricas, eu sei que existe uma grande quantidade de água, não é represada, certo? Então, vai ser uma fonte renovável, tá? Porque utiliza a energia, a força da água. Agora, escreva a partir de qual recurso cada produto foi derivado. A gasolina
que está dando a letra A, ela aí é derivada de quê? Vocês lembram? Do petróleo, né? Então, vamos colocar aqui no primeiro espaço. E a energia elétrica, ela é adquirida através do movimento das águas, né? E como exemplo temos as usinas hidrelétricas. O terceiro quesito. Observe as fontes abaixo que podem ser utilizadas para a produção de energia e classifique-as escrevendo R para as renováveis ou N para as não renováveis. Então, veja, na primeira imagem, nós temos a cana-de-açúcar. Vou colocar aqui o terceiro quesito. Vou só representar os quadros com as imagens. E aí, gente? A cana-de-açúcar, ela é renovável, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o primeiro quadro. Renovável. Aí temos, abaixo da cana-de-açúcar, o carvão mineral. Ele aí vai ser não renovável. Como é? Temos só um quadradinho. Não renovável. O carvão mineral. Vamos passar para as próximas alternativas. Temos aí o petróleo. O petróleo, né, igualmente ao carvão, ele é não renovável, não é? Porque ele leva milhares de anos para se formar. E por fim, temos a energia eólica, aquela, não é, que é formada a partir dos ventos. Então, ela é renovável. Quarto quesito. Escreva 3 exemplos que mostrem situações em que diferentes fontes de energia são utilizadas. Vejam só, esse quesito ele é pessoal, tá certo? Mas eu fiz uma pesquisa no livro de vocês mesmo, tá certo? No último assunto que estudamos, e aí resolvi pegar 3 tipos de energia diferentes, tá? Mas você vai ficar à vontade, certo? Para escrever, não é, o tipo de energia que você quer utilizar, tá certo? Eu vou colocar as respostas que eu escolhi.
vamos lá ler os tipos de energia que eu escolhi. O primeiro tipo. A energia sonora é percebida ao ouvir uma música. A 2. A energia elétrica faz funcionar ventiladores, televisores, etc. E a 3. A energia cinética existente nos corpos em movimento. Tá certo? Se você quiser pesquisar, né, e utilizar outros exemplos, tudo bem. Se não, você pode pegar esses que eu escolhi. Tá certo? Aí vamos agora para a página 38. Que diz assim: Augusto possui uma criação de gado e resolveu aproveitar o esterco dos animais para produzir energia. Observe o biodigestor montado por ele na imagem abaixo. Então, veja, estamos vendo, né, a imagem do biodigestor, né, criado por Augusto, certo? E a letra A já está perguntando assim: como pode ser classificada a energia produzida por Augusto? A energia utilizada pelas fezes dos animais e os restos de alimentos, como ela é classificada? Ela é classificada como energia renovável, né? Ou então energia de biomassa, certo? Deixa eu apagar esse primeiro lado. A letra B. Quais produtos podem ser obtidos a partir desse processo? Então, bem, na página 37, né, nós vimos que pode ser adquirido, né, o gás metano, tá certo? E também fertilizantes. Aí a letra C. Explique, com suas palavras, como é produzida a energia a partir do esterco de animais. Então, veja, é só a gente voltar à página 37, não é? E observar aquele esquema que tem lá, tá certo? Mas aí a gente vai dar uma resumida, tá certo? Mas a resposta vai continuar do mesmo jeito, com o mesmo sentido. Então, vamos lá, né? Para a explicação. O esterco é misturado com água no biodigestor
e dentro dele sofre a ação de bactérias, transformando em gás metano e adubo, tá certo? E a letra D pergunta assim: qual a importância de se utilizar esse tipo de energia? Converse com seus colegas sobre sua resposta, tá certo? Como nós estamos indo, não é a casa de nenhum colega, certo? A gente vai resolver por aqui mesmo, tá? Então, veja só. O que é, não é? Por que é importante utilizar esse tipo de energia, certo? Porque vai aumentar, certo? O uso da energia renovável, tá certo? E também vai utilizar materiais que geralmente são descartados no lixo, mas que eles podem ser reaproveitados, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, vamos lá, a letra D, certo? Vamos explicar, não é? Qual é a importância de se utilizar esse tipo de energia. Então, ó, o aumento do uso de fontes de energia renováveis e o aproveitamento de materiais que são descartados, mas possuem potencial energético. Está bem, gente? Então, veja, dessa maneira, a gente encerra, né, nosso assunto sobre fontes de energia, tá certo? E agora eu vou explicar para vocês o praticando, tá certo? Para que vocês exercitem mais e mais. Deixa eu anotar aqui para vocês. Vamos lá, né, gente? A leitura das questões. O primeiro quesito diz assim: de acordo com a disponibilidade na natureza, as fontes de energia podem ser classificadas em, certo? Elas podem ser classificadas de duas formas, não é? Então, você vai colocar cada uma dessas formas nos espaços reservados. Número 2. São exemplos de energia não renováveis. Temos 5 alternativas, onde só uma delas é a correta. Aí a primeira afirmativa diz assim: o sol, o petróleo e o vento.
Analisa direitinho cada um desses recursos e vê se vai ser essa a alternativa correta. Aí a alternativa 2, o carvão é a força das águas. Alternativa 3, o vento, o carvão e o petróleo. Temos a quarta alternativa, o petróleo, o carvão mineral e o vento. E por fim, a quinta alternativa diz assim, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Se você teve dúvida, volta, certo, à explicação ou consulta seu livro de ciências, tá certo, para responder. Aí o número 3. O ser humano atualmente explora diferentes fontes de energia. O sol, o vento e a água são fontes de energia não renováveis ou renováveis. Tá bem fácil essa, não é? Aí na página 112, o quarto quesito diz assim: uma fonte de energia é de onde uma energia surge. Explique por que o petróleo, o carvão mineral e o gás natural são exemplos de energia não renováveis. Certo? É só lembrar, certo? A explicação que foi dada, os exemplos no quadro, e aí você responde com tranquilidade. O quinto quesito: diferencie e dê exemplos. Então, você vai explicar logo o que é energia renovável e citar exemplos de energia renovável. E logo após, aí você vai explicar o que é energia não renovável e também citar exemplos de energia não renovável. O sexto: pesquise em livros, revistas ou na internet formas alternativas de explorar os recursos naturais sem agredir o meio ambiente. Procure informações sobre desenvolvimento sustentável e exemplos reais de formas conscientes de exploração dos recursos naturais. Certo? Então, faz uma pesquisa, tá bem bacana, bem legal. E aí, você vai escrever, certo? Maneiras, né, de utilizar os recursos naturais sem explorar o meio ambiente, tá? E no sétimo quesito diz assim: cole no espaço abaixo figuras que representem atitudes conscientes de exploração dos recursos naturais, certo? A gente sabe, né, que ultimamente os recursos naturais eles estão sendo utilizados de maneira desordenada, certo? Onde o homem tira em excesso da natureza, tá certo? Isso é uma prática que ela não pode acontecer, né? Não pode existir. A gente só pode retirar da natureza o necessário, né, para o que a gente vai utilizar, tá bom? Então, você cola, tá certo? Nesse espaço que tem aí no sétimo quesito, atitudes conscientes de exploração dos recursos naturais, tá certo? E assim a gente finaliza, tá, a nossa atividade de hoje, tá bom? Desejo que todos estejam se cuidando, estejam em casa, tá certo? Aproveitem, não é, o São João da maneira que dá, tá certo? E até amanhã. Tchau, tchau.